Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje no canal Espiritismo em Pauta eu vou tratar de um assunto, educação da mediunidade. É um trabalho que eu fiz com base na obra do Edgar Morin, Mediunidade, e naturalmente me socorri também da literatura espírita, do Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, mas essa base específica, que foi o livro Mediunidade do Edgar Morin, eu apanhei lá no capítulo 21, sob o título Desenvolvimento, e naturalmente pensei de lá aquilo que era pertinente com o título que eu dei ao vídeo de hoje, Educação da Mediunidade. Eu devo asseverar que muitos espíritas são contra o desenvolvimento mediúnico, ou a educação mediúnica, pois eles acham que a mediunidade ela deve ocorrer por si mesma, para manifestar-se quando for hora, não devendo o médium então sujeitar-se a qualquer esforço, regras ou métodos tendentes a regular ou educar essa manifestação. Aliás, na nossa casa espírita, naquela que eu frequento e da qual sou trabalhador, há muitos anos, 20 anos, não mais, uns 40 anos mais ou menos, havia um pequeno grupo de companheiros que eram contrários ao desenvolvimento da mediunidade, contra a chamada escola de médiuns, que no nosso caso ocorria e ocorre às terças-feiras. Eles afirmavam que a mediunidade não se desenvolve, ou o sujeito tem ou não tem, ponto. Era a ideia deles. Porém lá o trabalho prossegue, até com outro nome, não sei bem porquê, mas tem outro nome, mas a finalidade é a mesma, educação ou educar os médiuns, né? Portanto, está claro que não podemos assim concordar com essa corrente de pensamento que quer impedir a educação mediúnica, pois não se pode forçar a eclosão da faculdade em si, isso realmente não se deve, porque isso depende naturalmente do amadurecimento espontâneo e oportuno da própria faculdade na criatura. Não é menos certo que, existindo a faculdade, se pode e se deve aperfeiçoar, disciplinar tais dotes para se obter então resultados mais favoráveis. Aliás, o Edgar Morin faz um comparativo assim, dizendo que um curso de água entregue a si mesmo, ele pode se perder na planície, fazer voltas inúteis, estagnar-se, provocar malefícios, mas devidamente canalizado, ele vai diretamente à foz em muito menos tempo. Então, o objetivo da educação mediúnica é esse, fazer com que o médium desenvolva suas aptidões mediúnicas e cheguem ao mediunado em menos tempo. Então, educando a mediunidade, se está canalizando a corrente fluídico-mediúnica, disciplinando-a para que haja uma maior harmonia no curso da manifestação. Se estará assim afastando os obstáculos para que flua com mais desembaraço e rapidez, né? Utilizando ali o comparativo feito por Edgar Morin. E é justamente pela falta de tais cuidados, isso afirma Edgar Morin, e nós na vida prática observamos que é real. É justamente pela falta então de tais cuidados é que o mundo está cheio de médiuns obsidiados, fracassados e, na melhor das hipóteses, estagnados. Por isso somos, pelo desenvolvimento mediúnico, regrado, bem conduzido, afirma Edgar Morin, e nós concordamos plenamente com isso, pela vivência que temos na casa espírita que frequentamos, da qual somos trabalhadores. Importante dizer que a gente frequenta e que também é lá trabalhador na sua casa espírita. Então, se você só frequenta, passe a trabalhar na casa espírita. Então, passados, pois, o período preparatório, obedecidas todas as recomendações já expostas, estando o médium mais ou menos equilibrado física e psiquicamente, possuindo já sobre si mesmo e sobre o ambiente que lhe é próprio relativo domínio, e principalmente apresentando-se o campo mediúnico em condições favoráveis de influenciação, poderão então ser iniciados os trabalhos do desenvolvimento propriamente dito. Olha, lá na nossa casa, quando a pessoa chega assim, buscando os recursos terapêuticos do espiritismo, e ao se detectar que o caso dele é de mediunidade estagnada ou desequilibrada ou coisa parecida, lá então o preparo do médium, candidato a exercer então com equilíbrio o seu mediunato, será pelo esclarecimento em primeiro lugar, pelas obras fundamentais da doutrina espírita, pela participação em palestras e debates sobre a doutrina, porque as palestras na casa que nós frequentamos, da qual somos trabalhadores, lá a palestra é interativa, as pessoas podem questionar, discordar, concordar, acrescentar. Então isso é importante porque a pessoa então
passa a se integrar ao ambiente, né? É feita pelo tratamento pelos passos. A nossa casa tem passos há décadas e o resultado é muito positivo no tocante a trazer de volta o equilíbrio à criatura, né? Pela participação nas obras assistenciais da casa, visitando e socorrendo necessitados, por exemplo, pela participação nos eventos arrecadatórios de recursos, porque a casa espírita precisa de recursos para a manutenção da sua obra assistencial. Então o sujeito se envolve nesse ambiente, participando desses eventos, sendo voluntário, porque o trabalho é gratuito, naturalmente, é voluntário. Ele então vai se integrando ao grupo e criando na sua mente um novo dispositivo, uma nova disposição de servir, né? Participando então das diversas campanhas que ao longo do ano a casa realiza. A nossa casa planeja isso no comecinho do ano, apresenta, e no curso do ano vai realizando esse trabalho. E o sujeito vai se integrando, né? Sempre como voluntário, voluntário para o trabalho, voluntário para desenvolver as suas próprias aptidões. Então, uma vez colocado na corrente, né, de trabalho mediúnico, o médium sentirá desde os primeiros contatos as influências do ambiente. Irá aprendendo a conhecê-las e reconhecê-las com o tempo, pois tais influências elas podem vir de diversas origens. Uma em especial que eu devo mencionar, aprendi isso num trabalho de terça-feira, não nessa nossa casa, em outra na qual nós iniciamos, com a Dona Iracema, a reconhecer o fluido do nosso espírito, do nosso guia espiritual, características fluídicas do nosso guia espiritual. E ele vai reconhecer, vai apreender e guardar na sua memória, nas suas sensações físicas, psíquicas, essa presença desse espírito. Ele poderá, essas influências poderão também provir do magnetismo humano da base da própria corrente, ele sentir o magnetismo do grupo, como seriam também impressões telepáticas dos presentes, não necessariamente estando na corrente mediúnica, mas fora dela também. Poderá sentir fluidos pesados de espíritos inferiores que se aproximam do grupo, não sem razão, porque se aproximam também para se educarem, se reeducarem, para aprenderem, para se tornarem também trabalhadores desde o mundo espiritual. Poderá sentir radiações longínquas de espíritos evoluídos, que vêm das mais altas paragens do mundo espiritual, num degradê, até chegar à consciência do médium, que vai então decifrá-las ou interpretá-las de acordo com a sua condição. Poderá também ter impressões do seu subconsciente, o animismo, porque o espírito imortal, simples e ignorante, chegou àquele momento da sua vida, depois de incontáveis encarnações, ele tem um histórico gravado na sua mente, na sua memória, e isso é a sua riqueza. Tem centros, tem dirigentes de centros que muitas vezes, achando que a manifestação do médium é anímica, a desconsidera, mas o médium é um sujeito rico também, ele está transmudando, transformando ou revelando a sua experiência espiritual através do seu animismo. Então precisa de animismo. Sem animismo não há mediunidade. Sem conteúdo não há como os espíritos falarem através dos médiuns, escreverem assim por diante, né? Então ele poderá também sentir atuações diversas, complexas, de outras forças e entidades astrais que acabará ocorrendo, né? Então, ao toque dessas influências todas, o médium ele entrará imediatamente em um estado de tensão emotiva, é muito natural, né? É natural, inclusive, que seja assim. Tem uma amiga, por exemplo, jovem, que há pouco tempo recebeu a comunicação do seu pai, já desencarnado, o pai a quem ela amava bastante, nosso amigo, e ela danou a chorar, pouco o espírito pôde falar, em razão da emotividade do médium, não que o espírito não tivesse ali o objetivo de confraternização com aquela que fora sua filha, e de transmitir uma mensagem de equilíbrio, de segurança, mas a emotividade do médium, essa emotividade da qual nós falamos ainda há pouco, acaba então de alguma forma prejudicando, né? Mas é natural que seja assim, mais ou menos intensa e mais ou menos consciente, né? Segundo naturalmente o grau da própria sensibilidade da criatura, da natureza, das faculdades que possuir e, sobretudo, segundo a afinidade que demonstrar para umas ou outras, especialmente a afinidade fluídica. Uma coisa importante de dizer que o médium só consegue efetivamente receber a manifestação dos espíritos e reproduzi-la se houver entre ele e o espírito uma afinidade fluídica, né? Então, conforme a natureza ou o grau dessas influências, poderá ele ser, por elas,
mais ou menos dominado, reagindo de maneira muito variáveis entre um médium e outro, e havendo casos em que o médium, então, nesses primeiros embates, no início do desenvolvimento da educação mediúnica, da sua educação mediúnica, se deixa dominar completamente, descontrolando-se ou amedrontando-se. Aí a necessidade, então, de um dirigente da educação, de um professor, né, de um educador da mediunidade, que tenha bastante equilíbrio, que conheça e reconheça todas essas situações e possa, então, ajudar ao médium. E é por isso, então, uma das principais e mais urgentes necessidades que se tem é impedir que tal aconteça de forma arbitrária com o educando, criando-se desde logo, então, no espírito do médium, a ideia de que ele não deve ser escravo, mas senhor dessas forças. Regular o ato da passividade, disciplinar suas emoções e só entregar-se passivamente quando tiver adquirido, então, confiança em si mesmo e no ambiente em que se acha. Isso só há de ocorrer naturalmente se o médium está estudando a literatura espírita, participando efetivamente, digo uma vez mais, das palestras, dos diversos cursos que a Casa Espírita proporciona, das atividades sociais e assistenciais da instituição espírita, não é? Trata-se então da segurança que só o trabalho no bem garante, conforme o afirmava Chico Xavier, em relação a si mesmo, né? Então, deve-se impedir, especialmente o dirigente do trabalho, que a criatura se sujeite cegamente ao exercício da mediunidade. Isso só pode ocorrer pela educação, impedindo então, todavia, que não represente, impedimento, todavia, que não represente um cerceamento no desenvolvimento da mediunidade por si mesma, porque em tal caso, dificultando, como é lógico, a espontaneidade e o curso natural do seu próprio desenvolvimento, o médium acabará não tendo educação nenhuma e não desenvolverá a sua mediunidade, permanecendo estagnado. Então é importante que essa educação toda ocorra e que essa educação ocorra de forma equilibrada, a fim de que o desenvolvimento em si não seja impedido. Então, no desenvolvimento da mediunidade, ou melhor, na educação da mediunidade, será necessário, então, a parceria entre aquele que o educa, naturalmente o dirigente da escola de médiuns, o próprio médium, naturalmente, seu guia espiritual, e mais as entidades todas envolvidas no processo educativo, para que depois possa ele, o médium, ser o instrumento ideal aos espíritos, no socorro a encarnados e desencarnados. Então, o capítulo Desenvolvimento do livro Mediunidade de Edgar Moon, pensamos algumas coisas lá, muito do que nós falamos hoje aqui, além da nossa vivência na questão, tiramos lá também da leitura que fizemos do livro dos Médiuns, obra fundamental da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Comente aí o nosso vídeo se você quiser comentar naturalmente, mas eu peço sempre que você compartilhe com seu amigo espírita, porque o vídeo é espírita, trazido da literatura espírita, feito por um espírita, reproduzido em vídeo por outro espírita, que sou eu, para os espíritas. Porque outras crenças têm a sua própria doutrina, os seus próprios expositores, a sua maneira de ver as coisas. E vamos adiante.